Salmo 133. Nós vamos ler ele todo porque ele é bem curtinho, tá? Em nome de Jesus. 133. Aleluia. Amém? Normalmente a gente falava, até um tempo atrás, né? Falava assim, abram suas Bíblias. Agora a gente fala, abram suas Bíblias e liguem as suas Bíblias também. Porque tem a Bíblia no celular, né? Glórias a Deus. A partir do versículo 1 diz assim: Eis quão bom e quão agradável é para os irmãos habitarem juntos em união. É como um unguento precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desceu a orla das suas vestes, como o orvalho de Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião, pois ali o Senhor comandou a bênção, a vida para sempre. Eu acredito que esse seja o texto mais conhecido bíblico para falar sobre unidade. Porque fala como é bom, como é agradável, em algumas traduções fala como é suave, que os irmãos vivam em união. Em algumas outras traduções não falam unguento, falam como óleo precioso. Para quem não sabe, unguento é óleo, é o óleo ungido, o óleo precioso que escorre da cabeça, a cabeça de Arão, sobre a barba e também até a orla das suas vestes. Quem não sabe o que é orla, lembre-se do texto da mulher do fluxo de sangue, que a Bíblia diz que ela toca na orla das suas vestes, ou seja, nas pontinhas de baixo das vestes de Cristo. Ela tocou e foi curada. Então aqui fala sobre o óleo, e o óleo nesses dias e biblicamente representa o Espírito Santo. Nós vamos ver isso na nossa escola de discípulos logo na próxima matéria, quando estaremos falando sobre o Espírito Santo. Primeiro nós vamos falar sobre a pessoa do Espírito Santo, sobre dons ministérios, sobre a sua simbologia. Nós vamos aprender tudo o que nós entendemos acerca do Espírito Santo. E fica o spoiler aqui para as próximas aulas em nome de Jesus, tá bom? Então aqui está falando sobre a unidade do corpo, a unidade da igreja. E eu acho interessante que esse texto aqui ele não está falando apenas unicamente para um povo, de uma localidade específica. Aqui esse texto ele está falando sobre um povo, sobre um país inteiro. Um país que professava a mesma fé, uma única fé. E se nós formos parar para ver, Israel era dividido em 12 tribos. Eram 12 tribos. E essas 12 tribos viviam e professavam uma única fé, embora todas essas tribos tivessem as suas diferenças. Embora todas essas tribos tivessem ali formas de viver diferentes. E, inclusive, a nomenclatura dos seus nomes, que eram os filhos de Jacó, nós sabemos que cada nome representava alguma coisa. Nós entendemos que uma servia para servir no templo. Nós entendemos que Judá, por exemplo, era muito bom em guerra. Nós temos ali a tribo de Efraim, nós temos ali a Benjamim e algumas outras tribos que cada uma com as suas peculiaridades. Ou seja, uma tribo diferente da outra, mas que professava a fé num único Deus, que professava a fé num único Senhor e Salvador. Todos caminhavam para o mesmo ponto, como está na moda desses dias, todos marchavam para o mesmo ponto, para o mesmo ideal. Quando eles iam conquistar, não ia a tribo de Judá conquistar alguma coisa, não ia a tribo Efraim conquistar alguma coisa, não ia, por exemplo, a tribo de Benjamim conquistar algo. Não, o povo se reunia, o exército se reunia todos num único exército. Eles eram o exército do Deus vivo, o exército de Israel. Não eram, por exemplo, os guardas de Judá, de Efraim. Não, todos eram apenas um para conquistar. Eu acho interessante que, eu lembro que teve uma tribo que fica dividida abaixo do Jordão, e se nós formos ver
na travessia do Jordão, quando Deus para, ali eles pedem guarida e dizem assim, não, nós escolhemos essa terra aqui. E aí Deus fala para Josué, não, tá bom, pode ficar aqui, se eu não me engano, Manassés, pode ficar aqui, não tem problema, mas vocês vão atravessar o rio e vocês vão ajudar o povo a conquistar a terra prometida. Então, depois da conquista, vocês podem voltar para cá, para além do Jordão, e fazer a morada de vocês aqui. Então, nós começamos a ver a unidade para conquistar. E se trouxermos isso para os nossos dias, amados, quem consegue conquistar alguma coisa sozinho? Você acha que apenas um ministério, apenas uma igreja vai conseguir conquistar Gravataí? Você acha que apenas uma igreja, um ministério, uma parte do corpo, digamos assim, vai conseguir conquistar Cachoeirinha, vai conseguir conquistar uma região inteira? Talvez por isso, não, com certeza por isso que eu estou há muito tempo procurando esses caras da Ágape, do Conselho de Pastores de Gravataí, e eu não conseguia encontrá-los, acessá-los. Porque nós precisamos andar em unidade, não importa a placa que vivemos. Precisamos andar em unidade, não importa qual é o ministério que nós estamos servindo. Eu já vi, amados, e que sirva de exemplo para todos que forem levantados líderes na nossa igreja. A pastoria, uma época, éramos obreiros em uma igreja e nós fomos levantados como ministros de casais. Já falamos aqui na primeira aula, acerca de um tempo em que nós vivemos assim, e nós fizemos o nosso primeiro evento. E nós sempre gostamos de meter a mão e fazer, e trabalhar. Nunca nos escondemos do serviço, nunca falamos não para o pastor, nada. Nunca nós sequer pestanejamos em fazer alguma coisa para Deus. E nós, como nosso primeiro evento, há pouco tempo como ministro de casais, nós não entendíamos de que forma que nós trabalharíamos com a igreja em relação a isso. Então nós organizamos todas as coisas, convidamos uma ou outra pessoa para nos ajudar e fizemos o tal do evento. E eu vou falar para você, foi uma bênção, mas nós tivemos problemas grandes em relação a isso. Problemas gigantescos. Pessoas que amávamos e que nos amavam manifestaram algo que nós não entendíamos, inclusive no sentido de ciúme, inclusive no sentido de inveja, inclusive no sentido de estar atrapalhando o andamento daquele evento. Coisas que nós até nem entendemos como ou porquê. Você não tem ideia o que foi feito. Pegado coisas da mesa que não deveria, sujado toalhas de mesa que não, sem sentido nenhum. A gente viu as pessoas virando feijão de propósito em cima das mesas para imundiciar tudo. Potes de bombons que nós faríamos no final, pegaram, levaram só para uma mesa, comeram sozinhos lá. Coisas para destruir o evento. Mas Deus nos deu graça e foi uma bênção aquilo. E a partir daquele dia, Deus nos deu uma estratégia de trabalharmos em unidade. Resultado, nos próximos eventos que nós fazíamos, nós convidávamos, por exemplo, chamávamos para integrar o líder do Ministério de Dança. E falamos assim, olha só, eu preciso de ti com a gente. Tu pode treinar e ensaiar uma dança para apresentar no evento? Claro que eu posso, vai ser uma bênção. Beleza. Chegávamos no louvor, eu preciso de vocês para tocar com a gente nesse evento. Eu preciso do grupo de mulheres, eu preciso do grupo de homens. E nós integrávamos todos os grupos. Sabe qual foi o resultado? Nada aconteceu de errado. Porque eu aprendo que as pessoas elas querem participar das coisas e às vezes nós não estamos permitindo que isso aconteça. Se a pessoa não tem o desejo de participar, beleza. Mas nós temos o dever de tentar unificar, juntar, agregar, somar, participar. Um pastor que tive dizia, Rodrigo, quem participa cresce, quem não participa perece. E aí, baseado nessas coisas, nós começamos a entender como o reino de Deus funciona. Como o reino de Deus funciona. Se nós formos analisar um exército, e não se engane, eu estou usando pela segunda vez o exemplo do exército, porque, mas nós estamos em guerra. Quem acha que não? Alguém aqui pensa que nós não estamos em guerra? Nós
Recebemos uma afronta aqui, há um ano atrás, diretamente, veio uma bruxa aqui e declarou isso na nossa cara. Nós estamos em guerra, possuída por um espírito imundo. Nós olhamos e falamos, sai daqui, em nome de Jesus. Vai falar coisa aqui que a gente já sabe. E nós precisamos ter o entendimento de que existe uma guerra, existe uma batalha. E o principal ponto que nós temos que entender é que esta luta, ela vem para tentar dividir o corpo de Cristo. Porque divididos é muito mais fácil de conquistar. Nós começamos a ver como que Satanás age dentro das nações, dentro dos estados, dentro das cidades, dentro do reino de Deus, porque divide esse grupo contra aquele outro grupo contra esse grupo. Se tem uma coisa que eu odeio, que graças a Deus não foi feito lá, eu quase pensei que seria, o apóstolo que estava ministrando no louvor no carro de som, ele veio e levantou o povo desse lado, e veio e levantou o povo desse lado. E eu pensei que ele tentaria promover uma competição entre um lado e o outro do caminho. Mas não fez tamanha unidade que foi aquele evento. Deus estava presente, porque Deus está presente na unidade e não na separação da igreja. Deus está presente na unidade da fé e não na separação do corpo. Sabe, queridos, que no exemplo que citei anteriormente aqui na abertura do nosso culto, eu posso muito bem ser um braço e tentar me disfarçar vestindo uma perna de calça aqui. Se eu colocar no chão e um calçado, você até pode pensar que é uma perna. Mas se eu sair dali dizendo assim, olha só, eu me fantasiei de perna, mas eu sou um braço. Que bem eu fiz? Que tipo de unidade é essa? Ontem eu até estava com a camiseta da nossa igreja, porque essa aqui eu dei para um jovem, acho que foi para a Raíssa, depois o Mateus usou. Fiquei com a camiseta da igreja, mas não saí de lá falando aos quatro cantos o nome da nossa igreja. O braço, ele abraça onde quer que vá, mas ele faz parte de um corpo. Nós somos igreja semente, mas fazemos parte de um corpo. Um corpo que precisa glorificar o seu dono, o seu cabeça, e não a si próprio. Interessante aqui neste salmo que ele fala que é agradável e bom, não para o ambiente apenas, não para Jesus, mas para os irmãos habitarem em união. É bom para a igreja estar unida. É como um unguento precioso, e aqui esse unguento precioso, já falei e repito, simboliza, representa o Espírito Santo. E ele fala que é pingado na cabeça de Arão, escorre até a sua barba e vai escorrendo até a orla da sua veste. Sabe o que isso significa? Que o Espírito Santo toca tanto um quanto o outro, tanto o outro. Ou seja, que apenas na unidade, e se a orla da veste de Arão não estivesse ali, ela não recebia o unguento, o azeite. Precisou ela estar inserida no corpo para que o Espírito Santo, para que o azeite que escorreu sobre a cabeça de Arão pudesse tocá-la também. É apenas quando a orla da roupa de Arão estava no seu corpo que ela recebeu o Espírito Santo. Então é necessário que estejamos juntos e unidos para que todos nós possam fazer parte de algo maior. Para que todos nós possamos experimentar esse grande avivamento que está vindo. Porque se estivermos desgarrados, e eu não falo como igreja local, e sim como igreja do Senhor, aquela com I maiúsculo, e como igreja, se não estivermos em unidade, não haverá avivamento. Não haverá o grande avivamento. Será um foguinho aqui, um foguinho ali. Se você pegar pequenos focos, se você coloca um fósforozinho aqui do lado da sua churrasqueira e um fósforozinho ali, apenas um de cada lado, queimando, ele logo para de queimar e se apaga aquela chama. Agora, se você pega ele e coloca junto, no meio, unido, com todo o combustível necessário para que aquele fogo pegue,
Queridos, não há o que separe, não há mais o que possa parar aquele fogo de crescer. Então é necessário que a unidade exista dentro da igreja, para que todas as coisas possam, para que todas as pessoas possam receber aquilo que vem da parte de Deus. No verso 3, ele fala como o orvalho do Hermon, e como o orvalho que desceu sobre os montes de Sião. Em outra tradução, diz como o orvalho do Hermon que escorre e desce também sobre Sião. Você sabe onde fica o Monte Sião? Você lembra aquele louvor, e é um salmo também, que a gente canta? É um corinho, né? Quem sabe? É, como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Está em volta de Jerusalém. Isso é sul de Israel. Isso é a parte sul de Israel. Quando fala do Monte Hermon, é norte de Israel. Então aqui, o salmista, e aqui é o rei Davi que está falando, eu creio que isso aqui não está na Bíblia, mas é algo que vamos conjecturar, que ele chega na janela do seu palácio, lá em cima, no topo do seu palácio, chega na sua sacada e olha para o norte de Israel. E aí ele vê Israel unida. Esse salmo provavelmente foi escrito no momento em que ele consegue unificar Israel. Você sabe que Israel era dividida e Davi unifica Israel. E Salomão já logo trata de separá-la. Mas Davi consegue unificar Israel. Então ele escreve esse salmo. E eu acho interessante que ele provavelmente estava na janela do seu quarto ou da sua varanda e ele olha para então o norte e ele vê Israel unida. Todas ele unida. Toda Israel unida. E aí Deus me diz no seu coração, tá vendo lá no norte o Monte Hermon? O mesmo orvalho que sai do norte também está sobre o sul. Está falando de uma unidade. Cada versículo desse salmo fala sobre unidade. Cada versículo desse salmo fala sobre unidade. E sabe como eu entendo a igreja nesses dias? Se nós trouxermos a palavra de Deus, pega Israel de 700 anos antes de Jesus, 400 anos antes de Jesus, e traz para o contexto de hoje. Eram várias tribos. Eu acredito, e entenda a licença poética aqui, que cada igreja pode ser uma tribo de Israel. Nós somos a tribo sementes. Nós podemos andar juntos com a tribo Assembleia, com a tribo Videira, com a tribo Despertar da Glória, com a tribo Ágape. Nós podemos juntos como várias tribos unidas, porque existe uma só guerra, existe um só Senhor e um só Salvador. E a Bíblia diz que existe um só Espírito e um só batismo. Apenas um. E todos nós devemos andar unidos, enfrentando as dificuldades uns dos outros, nos ajudando entre si. E por que não trazer isso também para o ambiente local, quando o irmão está com dificuldade? Porque se nós trouxermos isso para o ambiente local, o grupo de louvor pode ser considerado uma tribo de Israel. O grupo de mulheres, uma outra tribo. O grupo de homens, uma outra tribo. Jovens, uma outra tribo. Adolescentes, adults, como eles gostam de falar. Os adults. Esses dias eu ouvi um, aqui não, mas por aí tem. Aqui a gente é mais legal. Esses dias eu ouvi alguém falar assim, olha só aqui, uma foto, né? Agora o meu filho é um FP. Eu fiquei olhando. FP? Aí se eu for pensar lá atrás, né? Com a minha mente humana, eu vou pensar bobagem. Mas aí eu pensei como uma nova criatura e resolvi perguntar, o que é um FP? Não, eu me formei e o pastor me ungiu, agora ele é um filho de pastor. Aí eu fiquei olhando assim, não, agora ele é importante. Uau, agora ele é um FP. Misericórdia. O cara falou que com tanta alegria, nem sabe o destino que ele está traçando para os filhos dele na escola e em vários outros lugares.
Eu pensei, bah, essa gíria é top, eu falei pra ele. Enfim, às vezes nem os dialetos locais das tribos são parecidos, mas o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo, em nome de Jesus. E nós precisamos entender, porque eu entrei nesse assunto, porque estava falando sobre os adultos, sobre os adolescentes, em nome de Jesus. Então, o que acontece quando tentamos fazer um culto, um evento solo, somente o de casais? Foi bênção, mas deu um monte de problemas, um monte de complicações, né? É por isso que todo chá das mulheres eu estou aqui para ajudar vocês a comer. Porque, porque precisa, porque precisa andar juntos os ministérios. Precisa os ministérios andar juntos. Preciso ser abençoado. Em nome de Jesus. Estou brincando, amado. Mas nós temos que andar em unidade. Em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Se soubermos que alguém está em dificuldade, nós temos uma obrigação moral de estar não falando para todo mundo, para não expor a pessoa. Mas algo precisa ser feito. Algo precisa ser feito. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Glórias a Deus. Vamos orar. Se coloque de pé.